Olá pessoal, aqui é o Fabiano Alencar da F-Multi Automações, trazendo aí mais um projetinho aí posterior ao curso Arduino para quem nunca viu. Um curso dedicado a pessoas que estão iniciando seus projetos, suas atividades com o Arduino, estão encontrando alguma dificuldade em colocá-los em prática. Bom, e nesse vídeo vamos usar mais alguns elementos que vimos no curso. Então é o projeto número 3 e a nossa intenção, então, a nossa proposta é construir um sensor de gás com alarme e preset. Aí a gente pode colocar em prática tanto a utilização do LCD, como já vimos desde os projetos anteriores, o sensor de gás e um preset, que é um pequeno menuzinho de seleção de valores. Tudo bem? Bom, vamos sem mais conversas mostrar aqui o circuito, como que ele ficou. Este é o circuito, desenvolvido aqui na plataforma Tinkercad. Ela é a evolução do Circuits.io, na verdade é a mesma plataforma, só foi migrada de servidor, tá? Agora está nesse endereço. E as ligações aqui foram feitas de acordo com essa montagem. Aqui eu trago os detalhes do projeto. Projeto número 3, sensor de gás com alarme e preset. Um LCD deve mostrar a porcentagem de gás no ambiente. E caso o valor seja superior ao valor pré-determinado, um alarme sonoro deve ser disparado. O preset, a montagem deve ter 3 botões: Select, Ajuste e Enter. O botão Select deve levar o LCD ao menu de configuração. O botão Ajuste deve, dentro do menu, ajustar os valores limites de gás. E o botão Enter deve salvar o valor e retornar o LCD para a tela de operação. Abaixo a gente tem aqui as informações de pinagem. O LCD, o pino RS, está ligado na porta 8 do Arduino. O pino E do LCD na porta 9 do Arduino. Digital 4 do LCD na 10 do Arduino. Digital 5 do LCD na 11 do Arduino. Digital 6 do LCD na 12 do Arduino. Digital 7 do LCD na 13 do Arduino. O sensor de gás, eu estou utilizando a saída dele analógica. Estou ligando na porta A0. O buzzer, para fazer aí o alerta sonoro, está conectado à porta 5. O botão Select é o pino 2. O botão Ajuste é o pino 3. E o botão Enter é o pino 4. De acordo com essas informações, você pode dar um pause aí na tela, caso queira anotar alguma coisa. Mas de acordo com esses botões aqui, foi feito essa montagem aqui. Então temos aqui o LCD, feitas as ligações aqui, D4 ao D7, mais o E e o RS, todos ligados aqui neste barramento do Arduino do 8 ao 13. Os 3 botões aqui na porta 2, 3 e 4, sendo o 2 aqui o Select, é o primeiro, o do meio é o Ajuste e o terceiro aqui é o Enter. Aqui temos o buzzer conectado negativo e o positivo está ligado aqui no pino 5. Mais abaixo aqui temos o sensor de fumaça e gás. Aqui no nosso caso vamos fazer um simulador de gás. Ele vai medir o gás, mas poderia muito bem ser uma fumaça, enfim. Uma situação que pudesse trazer algum risco aí para as pessoas que frequentam um determinado ambiente. Para fazer com que funcione esse projetinho, foi feito um determinado programa. Chamei ele aqui de Alarme Gás e Menu. Tudo bem? Então vamos passar aqui no linha a linha para entender como foi possível mesclar tantos componentes num só sketch. Tudo bem? Na primeira linha, então, fazemos a inclusão da biblioteca liquidcrystal.h, a biblioteca que faz a manipulação dos dados na tela do LCD. Na sequência da linha aqui iniciamos uma constante do tipo inteira, chamamos ela de select e determinando que ela é o 2. Fizemos o mesmo no pino 3, criamos uma constante do tipo inteira, chamamos ela de ajuste e ela está aí vinculada ao número 3. Fizemos a mesma coisa aqui embaixo, uma constante inteira chamada enter, que está no pino 4, uma constante inteira do tipo chamada buzzer, que está conectada ao pino 5. Criei mais uma constante aqui inteira chamada ligada, ela é igual a 125, que isso aqui é para dar frequência sonora ao nosso buzzer. Mais uma constante chamada desligado 0, e aí criamos 2 variáveis. A primeira variável é chamada limite, essa variável que vai determinar o limite de gás, ou seja, se passar desse número,
o alarme deverá soar. Abaixo desse número, nada deve acontecer. Por pré-definição, eu estou iniciando esse valor com 50%. Tudo bem? Mas nós vamos ver durante a montagem que você pode editar esse valor ainda como usuário. Criei mais uma variável aqui do tipo inteira, chamei ela de auxiliar enter e dei a ela o valor de 1. Iniciei aqui o LCD, informando a pinagem que está conectado, de acordo com o que vimos nas aulas, RS, E, D4, D5, D6 e D7. E encerramos aqui então a configuração dos componentes. Dentro do Void Setup, onde vai acontecer aqueles comandos que acontecem só uma vez, determinamos os pinos Select, Enter e Ajuste como entrada e o pino Buzzer como saída. Iniciamos o LCD 16:2. Vamos escrever na tela do nosso LCD o texto iniciando e mais alguns pontinhos. A porta Analog Write, ou seja, o buzzer deve estar desligado. Um delay aqui de 200 milissegundos, apenas para transitar de uma tela a outra. LCD 7 cursor 0.0, escrevemos então nosso LCD alarme ativo. Alarme ativo significa que ele está monitorando a quantidade de gás e vai soar caso o volume de gás seja superior ali. A porcentagem de gás seja superior ao pré-determinado, no caso aqui 50 no início do programa. Iniciamos então aqui o nosso void loop. Dentro dele iniciamos a auxiliar enter, reforçando que ela começa com o nível 1. Você vai entender por que ela começa com 1, tá? Se digital read select igual a 1, ou seja, se o botão que estiver conectado à porta select, que é a porta 2, estiver igual a 1, ou seja, se ele for pressionado, ele vai levar a gente até o menu, uma função chamada menu, que é uma função externa ao void loop. Bom, uma vez então dentro do void menu, temos aqui um comando while, lembrando aqui que a função void menu é uma função que não retorna valores. Nós vimos esse tipo de função durante o curso, na aula dedicada a funções, tá? Iniciamos então aqui um while, falando que enquanto o auxiliar enter for igual a 1, lembrando que ele entra aqui dentro como 1, nós já determinamos aqui antes de chegar no menu, nós dizemos que esse valor é 1, tá? Esse auxiliar. Então, enquanto o auxiliar for 1, ele vai fazer a seguinte análise de cara. Se digital read enter for igual a 1, então o auxiliar vira 0. Para que isso está aqui? Se você pressionar o botão enter, ele vai carregar auxiliar como 0. Ou seja, ele vai dar uma passada aqui, quando ele voltar para comparar de novo o while, ele vai chegar aqui e vai dizer, auxiliar é igual a 1? Não. Então ele já vai pular para cá e automaticamente volta para a continuação do programa. Tudo bem? Ou seja, isso só vai acontecer quando você pressionar o botão Enter, que é para sair daqui, sair do Void Menu e retornar ao Void Loop. Tudo bem? Na sequência, escrevemos aqui determinamos o cursor em 0 e 0, escrevemos ajuste de valor, LCD cursor 0 e 1, ou seja, na linha de baixo escrevemos então porcentagem de gasto, na coluna 10, linha 1, que é a linha de baixo, colocamos o valor de limite, que deve iniciar em 50, esse espacinho é apenas para cobrir espaço, caracteres indesejados que possam não ser apagados pelo nosso display, e aí ele faz uma análise, né? Quando você aperta o botão ajuste, ele vai dar uma olhada se o limite é menor que 99. Se ele for maior que 99, ele vai zerar o limite. Isso é porque, quando você estiver fazendo o seu ajuste, ele vai até 99, e se você apertar mais uma vez, ele volta para 0. Senão aconteceria estouro de escala, e teríamos valores aí acima de 100%, que não é o caso aqui para a porcentagem que vai justamente de 0 a 100. Tudo bem? Terminando aqui a rotina, no momento que você apertar o Enter aqui, ele vai voltar então para o menu aqui, ó, e vai continuar a programação. Nessa programação temos aqui uma variável do tipo inteira chamada gas. Ela então recebe o map da analog read a 0 e aqui os valores de parâmetro. Se você voltar lá na aula de sensor de gás, vai ver que esses valores são os mesmos ou quase os mesmos do que a gente definiu lá. Tudo bem? Então, LCD 7 cursor 0 e 1, escrevemos então o valor de gás, ou seja, qual é o valor que está em porcentagem de gás no ar naquele momento, e escrevemos aqui esse LCD 7 cursor, ou seja, na coluna 2, linha 1, escrevemos porcentagem de gás, para complementar a informação para o nosso usuário. Se o limite de gás for menor do que o gás, efetivamente, então o LCD 7 cursor 00 aqui, ou seja, na primeira linha, na primeira coluna, ele vai escrever disparado, para alertar que foi disparado e vai ligar o buzzer.
utilizando aqui o buzzer aqui, que é o pino 5, e ligado, que é a frequência de 125. Se não, ele vai desligar, o alarme vai voltar a ser ativo e o buzzer vai ser desligado. Tudo bem? Essa foi a explicação do nosso programa. Vamos dar uma olhada então como ficou o funcionamento dele dentro do Tinkercad, né, que é a mesma plataforma do Circuits.io. Vou fazer aqui, eu vou copiar e vou colar lá e a gente já inicia. Bom, já foi feito aqui, já colei aqui o programa, mesmo programa que desenvolvemos lá na plataforma do Arduino. Embora eu cortei o vídeo, eu já fiz a verificação e não encontrou erro de sintaxe no programa, então está ok. Vamos ver se o código está funcionando então. Vou fechar aqui o Code Editor. Aqui lembrando que esse primeiro botão é o Select, o segundo botão é o de ajuste e o terceiro botão é o Enter, é o que vai sair do menu. Então vamos começar. Então, ao iniciar o nosso programa, ele mostra lá o iniciando na primeira linha. Já substitui o nome para alarme ativo. 0% de gás no ambiente. Porque, assim como nós temos na simulação lá da aula sobre o sensor de gás, clicando sobre ele, aparece uma nuvenzinha de fumaça onde você pode ir aproximando para aumentar o valor, então, até um valor máximo. Para fazer, então, o ajuste do gás, no primeiro botão, que é o Select, eu aperto ele e ele inicia, então, o ajuste de valor. Porcentagem de gás no momento está 50, que foi o valor que nós definimos em programação. Eu vou alterar esse valor, então, para 70. Vou apertar o botão aqui, o botão de ajuste, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60. Vamos deixar ele parametrizado em 70, mais um, 70. Bom, 71. Passou um pouquinho, mas não tem problema. Aqui, então, o Enter vai fazer com que esse valor seja salvo e colocado dentro da nossa programação para que, então, o alarme só soe quando tivermos um valor de gás acima de 71. Alarme ativo, está 6% de gás, não tem alarme. Então, esse ambiente que não tem gás, por enquanto, a nuvem de fumaça vai se aproximando, vai crescendo aos poucos, e olha o que acontece se ela passar, então, dos 70. Nesse caso, diferente do alarme simples que fizemos na aula anterior, no vídeo anterior, não há um botão para desligar o alarme. O que você deveria fazer então é ou retirar o gás do ambiente, abrindo as portas, enfim, tomando alguma atitude para que o gás não esteja mais lá. Quando o gás evacuar, o gás sair do ambiente, então ele mostra novamente que o alarme está ativo e a porcentagem de gás, né, que diminuiu, vai mostrando a porcentagem atual. Caso você queira fazer um novo ajuste, vamos fazer um ajuste então para um valor menor do que os 71 que eu deixei aqui. Vou colocar um valor bem sensível, tipo, um valor bem baixo. Então, ele está subindo, a gente vai inclusive ver o estouro de escala, ele vai chegar até 99 e após 99 ele retorna ao zero. Ó, vai subindo aos poucos, é devagar por conta da nossa emulação aqui no Tinkercad, né, que é o Circuits.io. E a gente pode olhar aqui no canto superior esquerdo o tempo que correu de programação até agora. Ó. Estamos em 4 segundos, ou seja, ele é lento. 99, volta a zero. Vamos ajustar ele aí com 10 ou 15% de gás no ambiente. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo bem. 16, tá? O botão é bem sensível, você demora um pouquinho mais para soltar, ele acaba ultrapassando, mas não tem problema. Vamos fazer um ajuste então com 16. Aperto o Enter e ele retorna já até disparado, porque já tem 23% aqui. Vou tirar a nuvem de fumaça de perto e o alarme então silencia. Tudo bem? Esse era o projetinho que eu queria mostrar para vocês, então, no projeto número 3. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que tenham aproveitado bem o curso Arduino para quem nunca viu. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.